Você sabia que a Rua Javari, um dos estádios mais tradicionais de São Paulo, já teve a sua própria saga para conquistar a sua tão sonhada iluminação? Pois é, a história é cheia de negociações, reformas, partidas emblemáticas e problemáticas e até um pouco de improviso, e você vai descobrir agora como chegou a luz até o estádio da Rua Javari. Olá, amigos do Manto Juventino. Juventus Atômico. Amigos e amigas do canal Manto Juventino, antes de começar essa história, um aviso, hein? Eu demorei meses atrás disso, pesquisando jornais antigos, pesquisando revistas antigas, conversando com pessoas, até chegar a essas conclusões. Esse é um vídeo mais completo sobre esse assunto que você vai encontrar. E se você vir por aí vídeos que tenham esse assunto, que tragam as mesmas informações que eu trouxe, as mesmas fotos que eu trouxe, e não deram a fonte que foi tirada daqui, saiba que foi copiado daqui do canal Manto Juventino, sim, não quero saber, é isso, o recado tá dado, e vamos seguir. No final da década de 1950, o Juventus não era apenas futebol, era festa, era cultura, era vida social. Os bailes de carnaval do Juventus agitavam o clube na época, na Moca, e em 1957 os jornais destacavam que o Juventus tinha 2 salões, tudo isso na Rua Javari. Mas o clube queria muito mais, o clube estava crescendo, e foi aí que começou a grande transformação na sede social do Juventus, na Rua Javari. Em 1957 o clube deu início a um pacote de melhorias. Aí você está vendo a construção do segundo salão da Rua Javari, o salão que abrigou também os bailes de carnaval e diversos eventos sociais do clube, e que fica, bom, esse salão não existe mais, ele fica onde hoje é localizado o busto do Pelé, o busto do Clóvis e a parte da enfermaria, o DM do Juventus. Deste outro ângulo você vê ali atrás da arquibancada da Javari, justamente tomando forma o salão, o segundo ginásio da Rua Javari. Essa aqui é outra melhoria que estava sendo construída em 1957, a arquibancada de madeira, a grande arquibancada de madeira que ficava ao lado da arquibancada coberta principal da Rua Javari. Essa arquibancada também não existe mais, hoje esse setor aí é o setor dos cadeirantes, ali onde tem o acesso aos cadeirantes e os banheiros PCD. Aí você vê a outra arquibancada também, obras da arquibancada da Rua dos Trilhos, você vê que não existia ainda a tribuna ali dos visitantes na parte superior, e você vê que já estavam sendo construídas ali também os pedestais de alvenaria, onde seriam instaladas as torres de iluminação. E aqui nesta outra foto nós estamos vendo as antigas cercas de madeira que circundavam todo o estádio, estavam sendo removidas também para a instalação dos alambrados das telas e essas estruturas de ferro que suportam as telas que existem até hoje. E ali embaixo, deitadinhas, as torres, justamente as torres de iluminação que também seriam construídas e seriam colocadas na Rua Javari naquele ano. E a tão sonhada iluminação chegaria e seria instalada no estádio Conde Rodolfo Crespi. E detalhe, hein? As torres de iluminação, os refletores vieram direto de Jundiaí, compradas do Paulista por 100 mil cruzeiros. E tinha mais. Começaram até a escavar o terreno do estádio para construir ali atrás uma piscina também. O clube marcou a estreia da iluminação e das novas arquibancadas para o dia 23 de março de 1957. Em um amistoso contra o São Paulo Futebol Clube, na véspera das eleições municipais. Esse amistoso com o São Paulo era parte do acerto entre o Juventus e o tricolor paulista pela negociação e liberação do meia Ademar, que foi contratado pelo São Paulo junto ao moleque travesso. Só que as torres de iluminação não ficaram prontas. O jogo aconteceu mesmo assim à tarde. A festa das luzes teve que esperar mais um pouquinho. Em abril daquele ano, os refletores General Elétrica aí sim finalmente estavam prontos para ser acesos e foi anunciada a inauguração oficial da iluminação. A Rua Javari agora tinha arquibancadas novas, estava no padrão que o Juventus tanto sonhava, com as luzes para se acender, mas nem tudo saiu como esperado não. É que a partida de inauguração dos refletores foi contra o Ipiranga, arquirrival do Juventus na época, pelo Campeonato Paulista. E o Juventus acabou derrotado pelo Ipiranga por 2-1 nessa partida. A primeira vitória do Juventus em um jogo noturno na Rua Javari foi contra o Linense, vitória por 1-0 no amistoso. O gol foi marcado por Ademiro, que pegou o rebote do goleiro Nenê após chute de Roque. Uma confusão que se faz muito em relação à inauguração dos refletores na Rua Javari é essa medalha que circula muito por sites, dizendo-se que é uma lembrança da inauguração dos refletores do dia 6/7 de 1957, e tem o brasão do município de São Paulo nessa medalha, o que causa estranheza, afinal de contas o estádio do Juventus não é um estádio público. Na verdade, essa medalha se refere à inauguração sim de refletores no estádio da Moca,
mas não é o estádio Conde Rodolfo Crespi, e sim o estádio do Distrital da Moca. E a inauguração aconteceu coincidentemente na mesma época em que foram inaugurados os refletores da Rua Javari, o que pode ter gerado essa confusão. Em 58, a Federação Paulista de Futebol vetou os jogos noturnos da Javari. A iluminação era considerada deficiente nas inspeções que foram feitas. Então, o jogo que foi marcado para outubro, contra o São Paulo, foi transferido para o Pacaembu em razão desse problema. Foi só em 59 que o Juventus reinaugurou seu sistema de iluminação, agora prometendo que ele seria mais eficiente. No dia 12 de março de 1959, o Juventus fez um coquetel para a imprensa e convidados para mostrar o novo sistema de iluminação da Rua Javari. Mas quem esteve lá ficou mais entusiasmado pela presença de Zizinho. O grande craque da seleção brasileira esteve conversando com Bauer, seu ex-companheiro de seleção e no momento técnico do Juventus. E o Juventus cortejou e tentou contratar Zizinho para reforçar o seu time. A contratação acabou não acontecendo. Agora vamos ver algumas fotos para ver como que era esse novo sistema de iluminação que o Juventus instalou em 1959. Nessa foto do jornal Estado de São Paulo, que você vê agora, e também na foto seguinte, do acervo do Clube Atlético Juventus, você observa que aquela linha de refletores das torres que existiam anteriormente foram reforçadas por mais uma sequência de luzes instaladas lá no telhado do estádio. Repare aí, em comparação ao sistema de 1957, o primeiro sistema, esse aí, dessa foto, como realmente houve um reforço de luzes. E no dia 18 de março, finalmente aconteceu a sua inauguração em um quadrangular envolvendo o Juventus, o São Paulo, o Corinthians e o Palmeiras. Depois da inauguração oficial das torres, a gente não tem mais informações sobre o que aconteceu, sobre quanto tempo essas torres funcionaram, né? A gente sabe que a federação reclamou em 58 que a iluminação era muito ruim. Os outros relatos que a gente tem de época também são no mesmo sentido, de que a iluminação era precária, que parecia uma boate e tal. E as luzes eram instaladas muito baixo e atrapalhavam até a visão dos jogadores. A gente já falou com alguns jogadores antigos, né, da época, o Hidalgo, por exemplo, ele se lembra que existiam as torres na Javari, mas nunca viu essas torres sendo acesas. E elas foram retiradas depois, permanecendo os postes, né, como estão lá até hoje, e permanece também o sonho da torcida juventina de ver de novo a iluminação na Rua Javari. Nós esperamos que um dia essa iluminação possa vir de novo a ser instalada, a ser acesa. Hoje em dia a tecnologia é muito mais moderna, deve ter alguma solução mais barata e eficiente para que isso possa ser instalado de novo. Mas também tem que ver, né, colocar no papel outras coisas, se vale a pena o custo, se vai ter realmente utilidade. Eu tenho certeza que você, nos comentários, torce também para a volta da iluminação. E eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais dessa história toda, de quando foi instalado, como foi que aconteceu. Não foi fácil como você viu. E a gente espera que um dia a iluminação volte, que seja mais fácil. Grande abraço para você, valeu, se inscreva, siga o canal e não se esqueça, hein, se você ver essa história em algum outro lugar, tiraram daqui e reclame, hein? Foi visto aqui que a gente fez a pesquisa. Tchau.